Boa noite, amigos. Boa noite, Brasil. Boa noite, meu Pará querido. Terra maravilhosa de mulher bonita e a maior bacia mineral do universo. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso canal, neste dia 11 de janeiro de 2022, num Brasil cheio de dúvidas, cheio de problemas e com problemas mais criados dia a dia, notadamente pelo presidente da República, que é um insensato, um irresponsável, que quer tornar este país realmente um pária do universo, como já proclamou o seu ministro das Relações Exteriores, o ex-chanceler Ernesto Araújo. Mas nós temos aqui a oportunidade de trocarmos ideias. Você pode se inscrever aí no canal, clica aí no vermelhinho, faz um comentário, manda a sua pergunta sobre direito. Direito não é Lula, não é Bolsonaro, não é Sérgio Moro. Sérgio Moro é o pior deles, porque o Sérgio Moro, ele cometeu crime contra a Constituição Federal, contra o devido processo legal, uma cláusula pétrea da Constituição Federal, dirigida a todos, a partir do legislador, passando pelos juízes e por demais autoridades deste país. Deixa eu ajeitar aqui este celular aqui, que ele está miando. Então, meus amigos, o que nós devemos ter é exatamente a sensibilidade de examinar o momento histórico por que passamos. É um momento difícil. Essa pandemia ela veio para exatamente chamar a nossa atenção que nós devemos ser mais cidadãos, respeitar mais as leis, ter fé em Deus e não fé em homens, ideias, mitos. Isso são coisas que não existem. São essas sim as maiores fake news existentes aqui no momento atual na Terra. Vejam só um Donald Trump, um homem perverso, um homem criminoso, manda invadir o poder legislativo do seu país porque não concorda com o resultado das eleições, justamente porque ele não foi eleito. Tem sentido isso? E aqui ele tem fã. Este cidadão que está sentado na presidência da República, porque ele está apenas sentado, ele não tem capacidade, nem cultura, nem preparação para ser presidente da República. Eu me refiro ao senhor Jair Messias Bolsonaro, com quem eu tive o desprazer de conversar pouquinhos minutos no aeroporto de Brasília, às 10h30 da manhã de uma quinta-feira, quando ele, isso foi em 2017, quando ele já saía de Brasília para esquiar em Copacabana, no Rio de Janeiro. Esquiar, que eu digo, é passear de motonáutica, de motonáutica, né? Muito bem. Então nós não podemos ser levados por essa leva de pessoas, pessoas que não pensam, pessoas que não refletem. Nós temos que pensar, primeiramente, quando se pensa em Deus, nós vamos pensar em quê? Como é que eu vou obter alguma informação sobre Deus, sobre a salvação, sobre a fé? Consultar a Bíblia. Então, se você quiser obter alguma informação como cidadão de seu país, da nação, sobre a política de sua terra, sobre o modo de se governar um país, sobre os três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, só tem uma saída. Constituição Federal, é R$10 o volume, solicita aí, até online, é de gratuita, pega pelo celular. Esses amigos aí, essa moçada aí, em vez de olhar as meninas nuas lá no Instagram, né? No Instagram, olha lá a Constituição, lá no seu artigo 2º, dizendo, são poderes da República harmônicos e independentes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Não é só o Lula que engole essa, não. O brasileiro tem o costume de engolir essa, sinceramente. Todos nós temos esse vício, né? Esse vício quando falamos de engolir o S final, notadamente nos plurais compostos. Mas vamos aos fatos. É triste. É triste ver um presidente da República que não respeita as instituições republicanas. O senhor Jair Bolsonaro se dirige ao senhor presidente da Anvisa, contra-almirante Antônio Barra Torres, um homem digno,
um médico, verdadeiramente médico, ele mostra que tem conhecimento técnico e científico, ao contrário do Queiroga. O Queiroga é um impostor, é um médicozinho de interior, com todo o respeito aos médicos do interior. Mas o Queiroga se refugia lá em Santa Rita. Para a medicina ele não deve, então ele foi fazer politicais no Conselho Federal de Medicina, que agora instaurou processo contra ele. As classes médicas estão instaurando processo contra o Queiroga. O Queiroga. Queiroga é uma figura, é aquele do dedo lá em Nova York, que comeu lá como mendigo pizza no meio da rua porque não estava vacinado para entrar no país, igual esse idiota aí, esse tenista aí que foi lá para a Austrália. Como tem idiota no mundo. Mas eu tenho um velho amigo, ex-senador da República, jornalista há 70 anos, cujo programa vai ao ar das 12 às 13 horas diariamente pela rádio AM Cidade 860, Fortaleza, Ceará, do Grupo Cidade, um grande grupo de comunicação daquele estado. Programa este do qual eu tenho uma participação, mandando um comentário diário. Ele disse que o mundo é dos idiotas. E realmente, como tem idiotas nesse mundo. E outra coisa, quando você não é idiota, vai aparecer alguém que quer convertê-lo em idiota. Porque o mundo é dos idiotas. É a lógica da coisa. Nosso país é belo, é grande, é uma imensidão, rico, mas como os homens que querem governar este país, que querem dar caminhos para o país, são pobres. Essa safra aí de sindicalistas, isso levou o Brasil para 50 anos atrás. Nós estamos em 1963, pensando ainda se vamos ser parlamentarista, no tempo do João Goulart, né, quando o Jânio Quadros renunciou, quando um covarde, a Câmara sempre tem seus covardes. Auro Soares de Moura Andrade declarou com o presidente João Goulart a serviço, parece que estava até no sul do país, depois de uma viagem à China. O Auro Soares de Moura Andrade bradou: declaro vago o cargo de presidente da República. Aí se aliou às Forças Armadas, que dizem foi empurrada pelos americanos, que o americano não quer que país nenhum prospere. Daí o seu embate com a China, o embate deles com a China. O americano quer ser dono de tudo. O americano é patriota no sentido de monetarista, é grande nação. O americano é Donald Trump, que não sabe nem perder uma eleição. Tem uma certa rimação nessas minhas palavras, mas é do hábito, é do hábito. Nós vejamos para onde vamos. Eu fico assim, é um tema até legal da língua portuguesa, basbaque. Fica assim, impressionado, navegando. Como é que um presidente como Jair Bolsonaro, que eu votei nele para ele constituir um ministério, porque ele não sabia governar, que eu conhecia a peça, ideia fixa, é aquele que ele tem na cabeça, as 4 linhas, não pode fugir das 4 linhas, eu não sei que 4 linhas ele fala, que não se está falando de futebol. Futebol é que se joga nas 4 linhas do gramado. O Brasil, Jair Bolsonaro, tem múltiplas linhas, mas tem uma espinha dorsal, tem o cerne, que é a Constituição Federal, notadamente nas cláusulas pétreas, aquelas que tratam dos direitos e garantias individuais de brasileiros e estrangeiros residentes ou em trânsito pelo Brasil. Artigo 5º, começa com a igualdade e vai até o inciso 78 deste artigo, que diz que o processo terá duração razoável. Legal isso, né? O processo deve ter duração razoável, 90 dias, 2 anos, dependendo da questão. 2 anos dá para chegar até o Supremo Tribunal Federal. Eu já cheguei ao Supremo Tribunal Federal em processo da Justiça do Trabalho no espaço de 3 anos por aí. Mas então esse caminho que o Brasil está seguindo não é caminho democrático. Negócio de 4 linhas, a linha principal, meu mestre Jair Messias Bolsonaro, meu capitão de milícias, é o seguinte: de milícias é um livro que tem de Manuel Antônio de Almeida, né, Bolsonaro? Memórias de um sargento de milícia.
que se passa em Paquetá. É um livrinho, coisa tola para a juventude, para as moçoilas daquela ocasião do século passado, lá pelos idos dos anos 20, 30, 40, quando a sociedade brasileira era mais francesa do que brasileira. Então nós temos esse desvario hoje no poder. 4 linhas. Não existe 4 linhas, Bolsonaro. O senhor abra a Constituição, no artigo 37, e leia lá que a administração pública dos 3 poderes, pela ordem, legislativo, mais importante, executivo e judiciário. O do meio, ele executa o que o legislativo diz, através de lei. E o judiciário corrige as anomalias dos 2 na forma da lei ditada pelo primeiro. Então, tem que haver freios e contrapesos, presidente, para seguir a teoria de Montesquieu. Montesquieu é um francês que estudou a tripartição dos poderes. Uma obra chamada O Espírito das Leis. Tá, presidente? Então, nós temos aí que lá no artigo 37 diz, são poderes da República, digo melhor, esse aí é o artigo 2º. Vamos lá, para o artigo 2º. São poderes da República independente e harmônico, o legislativo, o executivo e o judiciário. Não existe poder que se sobrepõe ao outro. Não adianta o Bolsonaro dizer, o Supremo Tribunal Federal não está me deixando governar. Se ele não está sabendo governar, ele nunca governou nada, nem sem soldados para mandar. Porque soldado cumpre. E diga o Pazuello, que é um mau soldado. Ele se meteu a servir a pátria, dizendo que ia servir a pátria, e foi fazer baderna. Foi receber cabo da polícia militar de Alfenas de tapete vermelho, que queria vender 200 milhões de vacina da Covaxin. Isso aí está escancarado na CPI. A CPI independe de seus membros, seja Renan Calheiros, seja quem for. O que conta na CPI são os depoimentos, as provas documentais. É o reverendo, um estelionatário de Cristo, que chorou lá. É aquele senhor Wizard, que é comerciante rico, de ensinar inglês, porque aprender inglês é difícil. I speak English every day. Não é fácil. Eu falo inglês diariamente e não é fácil. Não é fácil, porque você tem que ter um convívio. Você só pode ter um convívio hoje através de emissoras internacionais, ou com a televisão, ou com as séries da Netflix. Muito bem. Então nós temos lá, presidente Bolsonaro, não tem 4 linhas, tem o artigo 37, que diz que a administração pública dos 3 poderes da República, 3, presidente, legislativo, executivo e judiciário, reger-se-ão pelos princípios da legalidade. Só se faz o que é legal, presidente. Esse negócio de cartão de crédito em segredo, isso não existe. Cartões temporários, corporativos em segredo, isso não existe. Não existe segredo. É melhor trabalhar como Big Brother, que é bem melhor, Big Brother. É bem melhor. São os princípios inerentes aos 3, administração pública dos 3 poderes da República. Legalidade, nada fora da lei, presidente. Moralidade, tem que se ter dignidade no cargo, tem que se dar exemplo. Não se pode fazer bandalheira, arruaça pública, ameaçando, presenciando omissamente ameaças contra outros poderes da República mediante fugatórios. Não pode, presidente. Moralidade. Publicidade, presidente. Tudo vai para o Diário Oficial. Vai para as emissoras de rádio e televisão, que se não fosse a imprensa, presidente, nós não teríamos nem notícias dos mortos da pandemia, que o senhor mandou dar segredo pelo Pazuello, e o Pazuello disse, sim, senhor. Entendeu? Porque o Pazuello é covarde. Ele é omisso, ele é irresponsável. E está aí no seu staff palaciano. O que ele faz aí? Se ele demonstrou que não sabe fazer nada, porque a vida militar é boa para você seguir. Você segue no morolé, você dormir depois do almoço e tal, mandar. Tem quem faça. Meu irmão, que era militar, disse que o mais importante da corporação inteira é o 3º sargento. Cai tudo nele.
O comandante chamou, coronel, faça isso. Coronel, tenente coronel, faça isso. Aí o tenente coronel chama, major, faça isso. Capitão, faça isso. Subtenente, não. Subtenente, faça isso aí. E um empurrando o outro, sobra para o mais fraco. É assim que funciona. Tem isso na administração pública. Tem várias besteiras na administração pública. Vocês querem as besteiras da administração pública? É aquela: decisão judicial não se discute, recorre, se discute-se aqui, na imprensa, por gente abalizada. Não se dá para conceber como o Supremo Tribunal Federal, juridicamente examinando, diz que a Constituição determina, em face do princípio da igualdade, a conversão da união estável, da convivência entre dois homens, de qualquer modo, não me interessa, em casamento civil. A Constituição veda isso no seu artigo 226, parágrafo 3º, senhores ministros, interpretando o próprio princípio da igualdade. Senhores ministros, isso aí é aforismo judicial, isso aí caberia ao Congresso Nacional, onde ainda hoje tramitam processos, e eles ficaram em xeque no Congresso Nacional. Por quê? Como ficam, por exemplo, se o Congresso Nacional votar contra o casamento civil de pessoas do mesmo sexo, por conversão em união estável diretamente, como vai ficar a decisão do tribunal a quem não competia decidir sobre isso? A quem não competia dizer que existe ou existia no Brasil casamento pela Constituição autorizando casamento entre pessoas do mesmo sexo. Como vai ficar isso? O Congresso vai ter que dizer, aceita o casamento, ratificam-se os atos. Ou então não aceita e mantém só os atos. Aí vai tratar desigualmente as pessoas? Não dá, né, gente? E o que mais me chama a atenção? 5-5. 5 ministros de um lado. Para essa confusão do pessoal aí, os loucos. Direita e esquerda. Ninguém sabe nem o que é direita e o que é esquerda, historicamente falando. Partido da Revolução Francesa, partido do fascismo, partido do governo lá de Mao Tse Tung, partido de Fidel Castro. Eles não diluíram ainda o que foi a esquerda para a humanidade, o que foi o fascismo com o suicídio de Hitler e o fuzilamento de Mussolini. Eles não sabem que os regimes comunistas da Coreia do Norte é gente de atraso, torpe, incompetente, todos assassinos. Então, nós não podemos ficar nesse vai e vem. Isso aí está denegrindo a história do Brasil, que os nossos descendentes vão encontrar daqui a 20, 30, 50 anos. Um Brasil dividido. Por que dividido? Nós temos que examinar fatos. E eu volto para o 5-5 do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o tempo de serviço de qualquer cidadão que contribuiu para o INSS, e fato comprovado pelo INSS anterior a 1994, não será contado para efeito de aposentadoria, nem para revisão de aposentadoria. Isso aí é a violação maciça do direito adquirido. O INSS reconheceu o direito dos aposentados. O senhor Procurador da República, no parecer em cima das duas leis, Lei 8.213 de 91 e Lei 9.876 de 99, já reconheceu que esse tempo será contado do modo mais favorável ao trabalhador, e isso quem diz é a segunda lei. A primeira lei continua em vigor, e eu não sei de onde vem essa percussiência jurídica tão científica para dizer que não. Aí o Palácio do Planalto fica mandando tabelinha, vai dar 47 milhões, vai dar 50, e as emendas do relator vão dar quanto? As outras extravagâncias que os três poderes fazem. Eu trabalhei num tribunal que um espelho desse que está aqui atrás, ele jogava no lixo. Isso no banheiro? Não, aqui não. Tem dinheiro sobrando? Tem, então não vamos devolver dinheiro não. Faz uma licitação aí, quebra os banheiros tudo e faz uma licitação. E aí, as pessoas ficam morrendo de fome. Que é a gente passando fome no Brasil. Não é só no mundo, não. A Europa passou fome no pós-Segunda Guerra. Por isso que houve grande migração para o Brasil.
Muita gente veio, muita gente emigrou da Europa para o Brasil por causa disso, da fome, da desgraça levada pelo fascismo. E ainda hoje vem o nosso Brasil, muita gente. Pátria, família, Deus acima de tudo. Do regime fascista. Usa o nome de Deus em vão, como se Deus fizesse parte desse jogo sujo que é a política nacional aqui e alhures. Para que guerrilha mais irresponsável do que democratas e republicanos nos Estados Unidos? Um canalha como Donald Trump, que Bolsonaro disse para ele, sem saber falar nada de inglês, I love you, Trump. Que I love you porra nenhuma, rapaz. Vai amar bandido? Ama a Deus. Disse o anjo do Apocalipse, quando no sonho João Evangelista quis beijá-los nos pés. Adora a Deus, ou ama a Deus. E vai o nosso Bolsonaro, I love you, Trump. O que é isso, gente? Cadê a dignidade de capitão? É por isso que não fez carreira no exército. Não tem perfil, não tem força, não tem personalidade. O discurso que ele fez junto com a dona Michele revela bem o caráter dele. Ele falou 30 segundos, ela falou 9 e 22 segundos. Foram 1 minuto e 22. Ela falou 90 segundos. E ele falou 32 segundos. Lendo. Imagina eu falando aqui para os senhores lendo. Vamos? Assinala aí o canal, inscreve-se, manda uma perguntinha aí pra gente sobre direito. Ah, direito adquirido. Uma pergunta que tem aqui, eu vou responder. Isso é o que integra seu patrimônio, não de bens materiais. Pode ser de um benefício, não só previdenciário, como benefício para fazer jus a prerrogativas, como é direito adquirido de quem completou 60 anos, a preferência de atendimento em qualquer estabelecimento público ou privado. Direito adquirido, dado pela lei. Se eu tenho mais de 60 anos, eu tenho este direito, é adquirido, ninguém tira. Como as contribuições previdenciárias. E eu vou bater nisso. Eu vou mandar uma carta para o senhor Alexandre de Moraes. Carta não, uma correspondência oficial via online para o gabinete de Alexandre de Moraes, que ele, como constitucionalista, não pode participar desta tomada de direitos adquiridos de todos os aposentados brasileiros. Eu não sei como esses ministros deram 5 a 5. Por isso que eu digo, o critério de escolha é péssimo. Hoje nós temos a pior composição do Supremo Tribunal Federal, com esses ministros petistas, com esse ministro de Temer, etc e tal. Tem que ser, os ministros têm de ser escolhidos por entidades nacionais, pelo próprio Poder Judiciário, por todos os seus tribunais, votando seus presidentes, pelas Assembleias Legislativas, pelos governadores de Estado, pelos senadores e deputados, pelos prefeitos. Sabe por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal tem jurisdição sobre todo o território nacional. O que ele disser lá sobre os aposentados vai atingir o cara lá em Boca do Acre, como vai atingir lá em cima, do último município, São José dos Ausentes, lá no Rio Grande do Sul. Então, esse critério de escolha, eu vou escolher um terrivelmente evangélico. O que tem a ver evangelismo com julgar a lei dos homens? Dai a César o que é de César. As coisas de César, as coisas do Estado são coisas do Estado. E as coisas de Deus são coisas de Deus. Então, até nisso se faz confusão no Brasil. Meus amigos, que inscrevem neste canal, nós vamos discutir os assuntos da forma mais informal possível. Amanhã nós vamos falar sobre a convocação, não, sobre a predileção, sobre a opção de o Tribunal Superior Eleitoral convocar militares para assisti-lo na eleição de 2022. Está errado isto. Quem deve assistir à sala secreta à apuração final, por exemplo, Aécio e Dilma, lá nos cliques, representantes de ambos os partidos, elejam peritos, se não tem aqui, tragam da China, que lá a China tem, tragam dos Estados Unidos, United States of America, tragam de fora.
os partidos políticos. Os militares não vão sutilmente entender do cerne da tecnologia, porque não estão habilitados para isso. Os partidos políticos são os grandes responsáveis, porque eles poderiam votar a lei no Congresso Nacional, dizendo, e já o é assim, porque existe muito fake news sobre isso. Não existe sala ultra secreta para apurar o resultado final da eleição para presidente da República, não. Lá deveriam estar técnicos habilitados dos partidos políticos, que só tem 2 na disputa do segundo turno, e mesmo no primeiro turno. Segredo é para orçamento secreto, é para falcatruas do Congresso Nacional, para vendas de medida provisória, para vendas de lei de reeleição. É isso a verdade desta nação. Então, não sou eu que vou entrar nesta omissão. Inscreve-se no canal, faz teu comentário, manda a tua perguntinha simples, direta, para a gente responder. Uma boa noite a todos.